Olá, pessoal. Anne Silva, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Yahushua esteja com todos. E hoje eu vou falar sobre a balada silenciosa. Mas antes, eu vou colocar um vídeo de apenas 9 minutos e 37 do canal Sistema Mente, falando sobre a alteração dos hertz na música. Olá a todos, eu sou o Hélio e sejam bem-vindos a esse canal. Se você gostar do vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vamos começar a falar sobre experimentos sociais. Experimentos que são feitos subliminarmente sobre a população para que sejam concluídos vários propósitos, dentre eles o principal, que é o caos social. Nesse primeiro vídeo sobre o tema, vamos falar de um experimento que foi uma das ferramentas principais na propaganda Zaza. Eu vou explicar o que é Zaza. A gente não pode usar alguns termos porque o vídeo fica limitado aqui no YouTube. Então, Zaza foi um regime que surgiu na Alemanha na década de 20. Eu acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer. Então, quando eu disser Zaza, vocês entenderão do que eu estou falando. Mas não vamos nos ater nas literaturas que eram usadas para a ascensão daquele regime, nem nos vídeos exibidos em praças para a valorização da cultura alemã. Também não vamos nos aprofundar na censura de outras literaturas que não fossem favoráveis àquele regime. Vamos falar de algo que transcendeu aquela época e está presente até hoje na nossa geração. Trata-se da alteração das frequências padrão da música com o intuito de uma mudança comportamental que pode atingir um certo número da população mundial, e isso de forma imperceptível. Sobre frequências sonoras, vamos falar de Giuseppe Verdi, estudioso e considerado o maior compositor de óperas de todos os tempos. Ele afinava seus instrumentos em 432 Hz. Segundo ele, essa frequência seria melodicamente mais rica e estaria próxima aos sons da natureza, pois seria a mesma frequência do universo, o que transmitiria a sensação de bem-estar e paz aos que ouvissem músicas nessa condição. A frequência de 432 Hz tornou-se então padrão e foi utilizada amplamente por diversos compositores até meados do século XX. Acreditando que as frequências sonoras tinham uma certa influência sobre seres humanos, um ministro então da em 1939 determinou que o padrão alemão fosse alterado para 440 Hz. Segundo ele, tal frequência causaria caos social, desarmonia e vulnerabilidade psíquica das pessoas, o que ajudaria as tropas alemãs a ascenderem sobre os demais povos. Nós sabemos que em matéria de experimentos ou experiências, esses indivíduos não tinham limite, e não cabe aqui destacar por ser um assunto tão pesado. Mas a propaganda daquele regime foi eficaz, visto que as pessoas começaram a cultuar o seu líder, e ainda hoje existem adeptos daquela ideologia. Atualmente, um dos autores que mais defendem a tese que a frequência de 440 Hz é mesmo nocivo aos seres humanos é o Dr. Leonard Horowitz, pós-graduado na Universidade de Harvard e considerado autoridade internacional em comportamento, saúde pública e cura natural. Horowitz é especializado em persuasão da mídia, educação em saúde. Ele é cineasta e autor de 16 livros. Foi através do artigo Controle de Culto Musical que ele afirma que a indústria musical está sendo usada para massificar populações inteiras, gerando maior agressividade, agitação psicossocial e sofrimento emocional nas pessoas, podendo gerar até mesmo dor física. Segundo Horowitz,
membros das famílias mais ricas do mundo teria se associado ao governo americano na década de 30 para iniciarem estudos sobre os efeitos das frequências sonoras, para utilizar como estratégia de combate. E uma vez confirmada por pesquisas que tal frequência causa mesmo excitação emocional e histeria em massa, ele teria tomado um rumo comercial. Então, por volta de 1940, os Estados Unidos introduziram mundialmente a frequência 440 Hz e, finalmente, em 1953, tornou-se padrão pela ISO. A coisa seria tão séria que acadêmicos israelenses, aliados históricos dos norte-americanos, já sabendo desses efeitos nocivos, teriam pedido ao Ministério da Educação local que proibisse a passagem dos Beatles por Israel nessa época, sob a alegação de que não havia experiência musical ou artística, apenas uma exibição sensual que desperta sentimentos de agressão repleta de estímulos sexuais. Então, como vocês podem ver, até Israel se preocupou com a influência musical dos Beatles sobre o seu povo. Embora muitas pessoas taxem isso que estamos falando aqui como teoria da conspiração, não é difícil perceber como a música, a melodia, a batida do ritmo tem influenciado sensualmente as pessoas, tem aflorado sentimentos como a depressão, a revolta e despertado até mesmo o interesse pelo ocultismo, visto que muitas músicas estão carregadas de simbologia. Provavelmente, não são todas as pessoas que são afetadas, mas uma porcentagem que seria atingida seria de 2 a 8%, o que não é pouca coisa quando imaginamos uma disseminação da música hoje. A música em todos os lugares. Uma criança hoje tem um iPod, um MP3 player. Então, considerando a população mundial atual, seria algo entre 150 a 600 milhões de pessoas que seriam afetadas por influência de frequências sonoras. Se observarmos o pensamento de Nikola Tesla, um dos maiores e mais revolucionários cientistas de todos os tempos, o mundo material só existe devido à combinação de 3 elementos: energia, frequência e vibração. Ele disse: se você quer desvendar os segredos do universo, pense em termos de frequência, energia e vibração. Então, como todo o universo, nosso corpo também é formado por esses elementos. Sobre influência sobre o ser humano, eu acredito que não só a música é usada para dominação social, mas também a mídia, a arte, enfim, todo tipo de entretenimento pode ser uma potencial ferramenta. Em um outro vídeo nós iremos falar mais sobre música, sobre a influência da música em todos os seres humanos. Mas se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, pois assim o vídeo será mais divulgado e não vamos esperar somente do YouTube a indicação desse vídeo. Ajude aí no crescimento desse canal, na evolução, curtindo e compartilhando. Não sei se vocês já ouviram falar
do Dr. Masaru Emoto. Esse cientista japonês, ele fez o teste da, da água, colocando pessoas assim para falar palavras bonitas, palavras positivas e negativas, né? Então ele via a vibração e estudou. Depois, se vocês quiserem ver, tem um site aqui, Mister e Científico. E é interessante que, como nós somos 70% de água, com certeza essas músicas, essas vibrações, elas vão fazer, elas vão fazer efeito no nosso corpo. Né? Imaginam esse povo na balada. E agora tem essa onda que já é antiga. Aqui o site aqui, ele é de 2013. É uma coisa antiga, não é recente, né? Por Alan Medeiros, em Baladas, 3/9/2013. É a festa do shh, né? Daquele sonzinho do silêncio, né? É uma balada diferente de tudo que você já viu. Ao entrar, ao invés da tradicional música bombando, o que se ouve são pessoas cantando. A explicação é simples: as músicas vão direto para os 400 fones de ouvido espalhados pela casa e são comandados por DJs de estilos diferentes, entre pop, indie rock e rock clássico, né? Então, quer dizer, as pessoas aqui elas não estão ouvindo a mesma música. Cada uma canta a sua, curte a sua, né? E não incomoda o outro. O silêncio, quando você tira o fone, poderia ser um diferencial na paquera, pois não é preciso ficar gritando para poder conversar. Sempre tem uma proposta boa, né? Entretanto, o que se nota é uma não interação, já que é muito mais difícil trocar ideia com alguém que está de fone. Uma curiosidade da festa é a disputa entre os DJs, conforme as pessoas cantam as músicas e formam grupinhos. É possível saber qual estilo de música está sendo mais ouvido entre os canais. O mais interessante e também engraçado deve ser ouvir as pessoas cantando em inglês ou ainda inventando parte das músicas que não sabem cantar. A festa está em sua terceira edição no Beco do 203, na Rua Augusta, em São Paulo. Né? Essas coisas normalmente estão em São Paulo. Aí eu pesquisei aqui, né? O nome festas no Brasil pode se referir a uma festa específica, como a festa secreta do Cosmo. Sempre tem uma coisinha assim, né? Envolvida, referente aos astros, né? Ou a uma festa que busca ser exclusiva e sigilosa, usando o sh como uma forma de indicar confidencialidade e discrição. A expressão sh é um sinal universal de silêncio e pode ser utilizada para criar uma aura de mistério em eventos. É muito triste, né? Aí aqui basta pesquisar sobre essa festa, que é a tal da balada silenciosa, né? Aqui é a balada silenciosa. Uma balada silenciosa ou silent disco é uma festa onde os participantes usam fones de ouvido sem fio para ouvir música tocada por DJs em diferentes canais sonoros. Cada um vai ouvir a sua música, né? Em vez de alto-falantes, a música é transmitida diretamente para os fones, permitindo que cada pessoa escolha o seu ritmo e estilo musical, que a gente tinha falado antes, né? Só que lá é a festa do shh, né? É uma coisa que já vem de fora, o que cria um ambiente de dança e canto individualizado dentro de um espaço silencioso. Esse lance dessa frequência, ela foi trocada dos hertz, eles foram trocados em 1930. Em 2030 vai fazer 100 anos, né? Então eles trocaram para que as pessoas fiquem nessas baladas com esse sonzinho ali intensificado no ouvido,
tendo estresse e desarmonia. Coisa bem, né? É uma coisa bem mesmo para distorcer o mundo do Criador, né? Uma coisa muito triste mesmo. Então, eu vou colocar agora no final do vídeo uma parte do Apócrifo, né? O capítulo 10, para encerrar o vídeo para que a gente tenha assim, medite, né, sobre essas coisas, né? O que as pessoas estão ouvindo, seja balada com fone de ouvido, seja sem fone, mas dessa vez parece que eles querem mesmo impedir até que a pessoa se desconecte ali, fique recebendo, né, essa frequência diretamente. Assim, é uma coisa, sinceramente, é uma coisa triste demais, triste, e só Yahushua mesmo, e a gente não vê a hora, porque o cerco está se fechando cada vez mais, né? Cada vez mais está difícil o relacionamento interpessoal, e só ele mesmo. A gente tem que orar, vigiar, nos mantermos firmes, né, na rocha, e pedir a misericórdia dele, porque as coisas estão, eu acredito que em alguns lugares estão piores do que a gente imagina, que a gente, a nossa sorte é a gente não ter acesso, porque eu acho que a gente nem teria estômago para ver certas coisas, né? Tá bom? Fiquem todos na paz de Yahushua. Vou deixar o vídeo no final, a gravação, a leitura. Obrigada por assistir o vídeo e fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Yahushua. Apócrifos da Bíblia, volume 1. Livro Caverna dos Tesouros, capítulo 10. Deterioração da humanidade. Naqueles dias surgiram os cúmplices do pecado e os discípulos de Satanás. Este era o seu mestre e introduziu-se neles, habitou neles e neles espalhou os efeitos do erro, pelos quais se operou a queda dos filhos de Sete. Jubal e Tubal-Caim, 2 irmãos e filhos de Lameque, o cego, o que havia matado Caim, praticavam toda espécie de música. Jubal construiu flautas, cítaras e pífaros, e os demônios introduziram-se neles, e ali se instalaram. Quando eram sopradas, as flautas davam voz aos demônios, e quando eles tangiam as cítaras, os demônios cantavam por elas. E Tubal-Caim construiu símbolos, matracas e tambores. E assim recrudescia a depravação dos filhos de Caim, bem como a sua devassidão, e de outra coisa não se ocupavam a não ser da luxúria. Não se submetiam mais a dever algum, e não tinham nem chefe nem guia. Em contrapartida, reinava o comer, o beber, a intemperança, a bebedeira, a dança, a cantoria, a risota demoníaca e as gargalhadas que davam prazer ao diabo, bem como o vozerio insano dos homens guinchando atrás das mulheres. E com isso alegrava-se sobremaneira Satanás, por ter encontrado a maneira de espalhar os efeitos da desordem. Por meio disso, conseguiu atrair os filhos de Sete para baixo da montanha sagrada, enquanto que lá no alto eles serviam a Deus, em contraste com aquela horda de decaídos, e eram amados por Deus, honrados pelos anjos e chamados filhos de Deus, segundo deles fala o piedoso Davi nos Salmos. Eu disse que sois deuses, e todos em conjunto, filhos do Altíssimo.